Primeiramente, quero agradecer o convite, Marcos, para que eu possa estar aqui com vocês. Eu tenho uma missão que é ajudar as pessoas, ajudar as empresas através das pessoas, porque a empresa carrega o DNA, né, das pessoas, e são pessoas que fazem as empresas acontecerem. Então, a gente primeiro precisa ajudar o empresário, porque é ele que vai conseguir fazer com que a empresa funcione da forma mais adequada, né? E essa é uma grande oportunidade aqui, de estar falando para mais pessoas, de estar levando esse conteúdo que é muito importante, porque a primeira coisa que passa na cabeça de alguém que ouve planejamento estratégico, já remete a uma empresa muito grande, a empresas que têm muito dinheiro, isso não é para mim, eu prefiro não, eu nem sei que isso pode ser uma ferramenta que sirva para uma pequena e média empresa, né? Então, a gente tem essa visão de planejamento estratégico só para quem tem uma empresa muito grande. E planejamento estratégico, se não funcionar para a pessoa que está comandando a empresa, se a vida dela não está nos eixos, se ela não sabe para onde ela quer ir, qual é o sonho dela, como é que ela vai poder conduzir também a empresa dela para algum lugar. Então, esse é o assunto de hoje. Eu sou a Fernanda Casagrande, eu sou estrategista, sou especialista em planejamento estratégico e perito em finanças. E é com muito prazer que eu venho falar sobre a menina dos olhos, para mim, que é o planejamento estratégico. E tem o planejamento estratégico pessoal e organizacional. Hoje nós vamos a um foco maior no planejamento estratégico pessoal e profissional, porque se você tem já essa questão bem resolvida, certamente você depois vai levar esse conhecimento e esse método, essa ferramenta para dentro da sua empresa também, tá? Não necessariamente você precisa ter uma empresa constituída, mas você pode ser autônomo e levar isso para aquele trabalho que você faz como autônomo, né? Independente de ser uma empresa com CNPJ ou de você ser um autônomo, você pode e deve usar o planejamento estratégico para o seu negócio através de você, tá bom? Então, eu vou começar a compartilhar agora. Eu vou só sair da tela inteira aqui. Eu vou me retirar também. Vocês já estão vendo minha tela? Ainda não. Ainda não? Não. Lá no rodapé, tela de compartilhamento. Para mim, aqui, ele já está compartilhando, tá, Marcos? Deixa eu ver aqui, então. Espera aí, só um momentinho. Acho que agora foi. Agora vocês estão vendo. Dá um ok para mim? Está conseguindo ver a tela, Marcos? Pessoal? É que eu não estava conseguindo ouvir vocês. Bom, qualquer coisa você me interrompe aqui, Marcos. Planejamento. É importante que todo mundo entenda que a informação organizada é que gera o conhecimento. Eu vou dar um exemplo a respeito de, como exemplo, uma receita. Se eu pegasse uma receita de bolo e colocasse as informações todas desencontradas, se ela não seguisse uma organização, como vocês saberiam que aquilo é uma receita de bolo, né? E que isso ficaria bom no final,
Porque se eu preciso primeiro bater a clara em neve, para depois misturar a gema do ovo, se eu preciso misturar a farinha com com os outros ingredientes que não são líquidos. Então, toda receita, ela segue um ritual, né? Uma determinada organização. É só então que você vai conseguir realizar aquela tarefa, ou seja, aquilo vai gerar o conhecimento para você de como fazer aquela receita, tá? É uma comparação muito rasa, mas é algo que dá para você conseguir comparar e entender por que que é a informação organizada que vai gerar conhecimento, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre os insights, o que são algumas coisas que possam fazer você se enxergar dentro do planejamento, coisas que acontecem com a gente no dia a dia e que por que o planejamento é importante, né? Como que ele poderia auxiliar a gente nesses momentos em que acontecem, tem esses acontecimentos e que aquilo leva a gente para lugares que a gente não gostaria de ir. Quais são as definições. Então, eu vou tentar trazer esse tema de uma forma bem leve, tá? Não entrar em determinados assuntos, em determinadas terminologias que vai dificultar também o entendimento para todo mundo. E a estrutura em si do planejamento estratégico, tá? Eu coloquei alguns textos maiores aqui no início, porque tem coisas que a gente não tem como não colocar, né? O ideal é que nós falemos sobre coisas assim que estejam mais diretas aqui na tela para vocês. Agora, eu não tenho como fugir dessa parte que é importantíssima, porque algumas pessoas, elas tiveram ideias, ou têm ideias, que elas são grandes, né? Então, você imagina você ter aquela ideia de fazer um túnel por baixo do rio ou do mar, como a gente já tem hoje. Essas ideias são grandes, elas são difíceis de implementar. Agora, tem outras que elas são mais simples. A gente pegar e falar, poxa, eu tive uma ideia aqui, deixa eu mandar um e-mail para tal pessoa, porque essa ideia que eu tive, ela dá para ser repassada por e-mail ou resolvida por e-mail, tá? Então, a gente tem que diferenciar uma ideia que vai demorar muito tempo, que requer um planejamento muito longo, e outras que tem uma facilidade maior aí para acontecer. Agora, quantas ideias você já teve? Que pergunta. Eu quero, depois do final, que vocês respondam isso para mim. Quantas vezes, ou se você lembra de alguma ideia que você teve e você falou, puta, isso pode dar certo. E você acabou deixando isso para depois, e essa ideia foi morrendo, né? De vez em quando você até lembra dela, né? E aí que eu coloco, passa a habitar o fundo da mente, de vez em quando aparece aí do nada, em momentos que você está insatisfeito, você fala, puta vida, aquela ideia que eu tive, se eu tivesse colocado em prática, talvez eu não tivesse dessa forma agora, tá? E aí vem toda essa questão do si, porque não está na hora agora, deixa isso acontecer primeiro, eu preciso estar com tudo isso aqui em ordem para depois eu colocar essa minha ideia em prática. Então, depois eu gostaria que vocês já fossem pensando a respeito disso, porque eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve alguma ideia e que ficou aí adormecida, tá? Pouquíssimas dessas ideias viram um plano estruturado. Então, se eu pegasse aquela ideia naquele momento, parasse o que eu estava fazendo, ou depois eu parasse em um determinado momento e colocasse aquela ideia no papel e resolvesse estruturar essa ideia, talvez eu percebesse que ela fosse mais factível do que realmente aquilo que eu estava pensando, né? Deixei ela para depois, eu imaginei uma série de problemas ou de entraves para colocar aquela ideia em prática, mas se eu tivesse estruturado ela no papel, talvez eu tivesse enxergado que ela era possível com maior facilidade, tá? Então, é por isso que uma porção muito pequena dessas ideias acabam sendo executadas. Imaginem quantos milhões
de pessoas que têm ideias a todo momento e essas ideias não viram algo concreto, não se transformam em realidade. Aí é outra questão, né? Todo mundo no ano novo, poxa, o ano que vem eu vou fazer regime, o ano que vem eu vou começar a fazer uma academia, o ano que vem eu vou parar com determinado vício. Então, nós temos muitas resoluções, e hoje eu acabei de sair de uma aula aqui do Gustavo, que fala do Mastermind, e ele estava falando justamente sobre isso. A gente está sempre querendo fazer alguma coisa, mas a gente fica adiando fazer isso. E essas resoluções, é por isso que elas não dão certo, porque a gente toma aquela resolução, mas a gente vai se distraindo no meio do caminho, a gente vai protelando, a gente vai deixando para depois, e a gente não fraciona, né? Então, por exemplo, a academia. Eu vou começar essa academia e vou. O Bosé estava falando, o Gustavo, justamente sobre a academia, né? Eu vou fazer uma vez por semana. E só uma vez da semana eu vou dizer: eu só vou continuar essa semana, é só mais uma semana. Por quê? Porque a gente fica adiando, na semana que vem eu faço. Não, eu tenho que fazer o contrário, não, eu só vou fazer mais essa semana. Não, não é, eu vou deixar para fazer na semana que vem. Isso é uma parte aí do que leva a gente a não realizar alguns sonhos, alguns desejos, né? Mas o importante é vocês entenderem que uma pessoa e uma empresa, quando eu faço essa comparação, elas são iguais. Por quê? Porque ela depende que pessoas tomem aquelas resoluções e levem aquelas resoluções até o final. Então, muita gente, poxa vida, eu posso fazer aquilo na minha empresa, eu tive aquela ideia, eu vou hoje começar a fazer delivery e aí você não põe no papel que você vai precisar de um motoboy, quanto ele vai custar, se você vai fazer isso através de um motoboy, se você vai contratar uma outra empresa que faça isso para você, para ser terceirizado e você não ter que arcar com aquele custo, como é que tem que funcionar esse delivery para que ele seja eficiente. Fica com aquela vontade de fazer aquilo, você sabe que aquilo pode ser algo que diferencie você do seu concorrente, mas você fica protelando, né? Porque você não põe aquele projeto, aquela ideia no papel. Então, nós vamos começar realmente a colocar isso em prática quando a gente começa a estruturar. Então, planejar, essa é a ideia principal, planejar, estruturar o caminho entre o desejo, eu desejo alguma coisa, e a ação, e eu tenho que fazer essa ação, eu tenho que tomar essa atitude, tenho que ter essa atitude, tá? Isso vale para qualquer coisa que não possa ser executada agora. Então, é muito importante ver isso, porque o que frustra as pessoas, normalmente, e o ser humano é imediatista, é justamente essa demora, né? Poxa, eu quero algo, mas eu gostaria que tivesse um resultado mais rápido. Então, aquilo vai demorar 5, 10 anos para acontecer. Não, eu nem vou continuar com essa ideia. Mas as pessoas que conseguem fazer isso e não se distrair no meio do caminho, elas são as pessoas que conseguem ter sucesso. Tá? Então, o sucesso é exatamente isso: você pegar um plano, você ter um desejo e você concretizar aquele seu desejo. Por quê? Porque você estruturou ele de uma forma sistemática, você treinou para fazer aquilo e você priorizou. Eu estava dando hoje um exemplo para uma parceira minha sobre essa questão de priorizar. Então, vamos lá, você decidiu comprar uma casa, um apartamento, um carro, e você precisa guardar dinheiro para isso. Também quero depois a opinião de vocês a respeito, porque eu tenho certeza que muita gente faz isso, né? E aí você vai fazer o seguinte: em vez de você pegar e guardar aqueles R$ 100 por mês que você precisa, aqueles R$ 1.000, porque você já fez a conta, você sabe que dá para você separar aquele dinheiro. E para você realizar esse sonho, esse desejo, aí no mês seguinte tem o casamento da sua melhor amiga. Como eu não vou no casamento da minha melhor amiga? Aí eu preciso gastar com uma mulher, não é um cabeleireiro,
eu preciso comprar o presente, e tem uma série de providências que uma mulher precisa tomar para ir no casamento. Um homem já é mais prático, né? Ele usa o mesmo sapato, ele usa a mesma calça, uma camisa e uma gravata, e para ele normalmente está muito bom. E quem se preocupa com o presente normalmente é a mulher, né? O homem dificilmente se preocupa com isso. Mas você vai pensar assim, só que se eu gastar para ir no casamento dela, nesse mês, e no mês que, bom, por 3 meses aí eu vou estar comprometido esse valor que eu havia separado para eu poder fazer a minha poupança para comprar minha casa, para comprar meu carro. Tá? Então, o que você vai priorizar? Você realmente acha que alguém que se propõe a fazer isso, que ele vai se preocupar que o melhor amigo vai ficar chateado porque você não vai no casamento, porque você precisa muito guardar esse dinheiro? E será que essa pessoa que se diz seu melhor amigo vai conseguir ser realmente o melhor amigo ou algum da família, né? E que vai entender a sua priorização e não vai se sentir jogado para as traças, ou não, ele não é meu amigo, não gosta de mim. Poxa, nós temos que entender a prioridade dos outros, né, o tempo inteiro. A gente sempre diz, eu entendo você, eu compreendo você, eu estou com você porque deve mas será? Então, e você tem que pensar nisso. O que você vai priorizar? Sua amizade, ou a casa, ou o carro? Algumas pessoas, elas são confundidas com pessoas desalmadas, com pessoas que não dão importância para os amigos, ou não dão importância para a família, nesses casos. Por quê? Porque elas estão priorizando os sonhos delas, né? É muito difícil a gente fazer essas escolhas. Não é fácil, eu sei muito bem disso. Até porque nós temos escolhas pessoais, e nós temos formas de ser que vai nos fazer com que fique chateado, eu não vou me sentir bem com aquilo. Então, eu prefiro não comprar casa, mas ir no aniversário da minha melhor amiga, no casamento da minha melhor amiga, porque eu sei que isso é mais importante para mim, tem mais valor eu fazê-la feliz do que eu me fazer feliz. Então, no final, eu gostaria que vocês fizessem comentários a respeito disso, porque essa parte é uma parte muito importante do planejamento de qualquer pessoa, tá? Para ter êxito, para ter sucesso. Quando você tem um recurso escasso e você precisa fazer com que aqueles recursos eles sejam suficientes para você atingir esse sonho. Então, essa questão de estar sempre muito agitado, de querer as coisas muito rápidas, também desmotiva a gente, né? Mas a gente é aquilo, então eu vou agora me decidir. Eu quero aquilo que demore 5 anos, porque se eu me decidir daqui a 5 anos que eu poderia ter feito aquilo, então talvez você passar 10, e não 5, não é verdade? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, com deixar para lá, porque vai demorar muito tempo, quando a gente vê aquele muito tempo já passou e a gente não fez nada. O planejamento estratégico é uma ferramenta que é muito poderosa, justamente por causa disso, porque você consegue focar esses recursos, que muitas vezes são poucos, e também esse é um outro motivo que muita gente desiste de fazer, porque eu tenho que me sacrificar, aquele pouco que eu tenho que sacrificar para poder realizar esse sonho, né? Então, o planejamento estratégico ele vai estruturar tudo isso de forma que você ganhe um pouco mais de velocidade, que você tenha consistência na hora de executar esse plano, você calcula riscos também que você pode ter no meio do caminho. Eu vou colocar essa pandemia, por exemplo, não é algo que ninguém pudesse prever. Isso é algo que fica além do cálculo de riscos. Agora, se eu monto uma empresa de bebidas, por exemplo, eu, quando vou analisar todo o risco que eu posso correr, o maior risco, nesse caso, é vir um governo e supertaxar essa linha de produtos, né? Ou então decidirem assim, olha, o consumo de bebidas, tanto refrigerante quanto cerveja, bebida alcoólica, faz muito mal para a população. Então, agora está proibido a venda desse tipo de produto. É muito difícil também isso acontecer, né? Então, a gente tem como calcular os riscos de que aquele negócio não dê certo, tá?
Então, assim, mesmo sendo pessoal, eu vou dar aqui um outro exemplo. Você tomou a decisão, você vai fazer todo um planejamento para realizar uma atividade que tem que ser feita à noite. Só que você não consegue ficar acordado. Você é o tipo de pessoa que seu metabolismo funciona muito bem de manhã, mas à noite ele é zero. Então, concorda comigo que vai estar fadado mesmo ao fracasso esse seu negócio, por melhor que ele seja, porque você não tem aquela condição física para realizar ele, né? A menos que tenha uma outra pessoa que possa fazer e que você tenha recurso para remunerar essa pessoa, tá? Então, a gente calcula os riscos também enquanto a gente está montando esse planejamento, montando essa estratégia para você chegar onde você quer. Quando a gente está falando aqui sobre planejamento e sobre estratégia, dá para vocês fazerem essa ligação, tá? Porque meta pessoal e profissional, e também meta de empresa, de uma organização, ela utiliza todos esses elementos. Porque ele tem uma quantidade, então ela é quantitativa, tem uma forma e tem um prazo também para ele ser executado, tá? E para quê? Porque sempre tem alguma coisa que eu desejo, e eu monto esse plano para poder realizar ou conseguir o meu desejo, o objeto do meu desejo. E para alcançar esse objetivo, é necessário ter metas. Então, aqui, olha, a gente já começou a evoluir, né, do plano estratégico, a gente já começou para a primeira fase, que é falar de metas. Então, a gente precisa ter um foco, a gente é necessário ter comprometimento e principalmente clareza, clareza do que eu quero, de qual é esse objetivo. É outra coisa que vocês podem colocar para a gente discutir aí no final. Quem de vocês sabe exatamente o que quer da vida? Ou se tem algum sonho específico para realizar? Muitas vezes a gente acha que sabe quais são os nossos sonhos, mas quando eu faço essa pergunta direta para as pessoas, ou seja ele um dono de empresa, ou uma pessoa que está fazendo a mentoria comigo, normalmente essa pessoa tem dificuldade em responder, né? Porque os sonhos se confundem. E eu vou dar um exemplo prático sobre isso, que se eu não tiver falado aí a respeito ao longo desses slides, depois, ao final, eu falo sobre isso, porque é muito importante a gente determinar esse alvo, saber... olha só o foco dessa imagem. Então, ela está distorcida. O que eu tenho mais próximo, que eu consigo enxergar, que é essa madeira, tá? Agora, o meu alvo, o meu objetivo está lá na frente, que é aquela pontinha do penhasco. Se eu não souber exatamente, porque às vezes eu posso confundir o meu sonho com o penhasco inteiro. Não, eu não quero chegar no penhasco, eu quero chegar lá no topo daquele penhasco, naquela pontinha, porque é de lá que eu vou ter a melhor visão da paisagem, tá? Então, não serve eu chegar na metade, não serve eu chegar na parte de trás. Olha o perigo. Já pensou você escalar esse penhasco aí, essa montanha, e não ter planejado, e você parar do outro lado? Você fez um esforço tremendo. Mas por quê? Porque você não determinou o foco, não ajustou esse foco e não planejou o trajeto, é que você foi parar no lugar errado. E creiam, isso acontece muito. E na maioria das vezes é isso que acontece. A gente chega onde a gente não queria. Tá? Então, identificar a sua situação atual é a melhor forma também de você começar esse caminho. Pensa você começar a fazer todo o planejamento para escalar aquele penhasco e você não tem uma saúde física adequada para isso, né? Uma preparação física também, você não tem os equipamentos necessários, você não sabe quantos dias você vai demorar, então quanto de comida você vai ter que levar, nem sabe também quanto de comida e quanto de água você consome, né? Então, você precisa identificar a sua situação atual. O que eu tenho, tanto de recursos,
quanto de força mesmo, de ser uma pessoa tenaz, de ser uma pessoa que estou sempre perseverando em tudo, se eu vou perseverar até o final. Então, assim, a gente tem que se enxergar, a gente tem que se conhecer antes de começar a trilhar esse caminho, tá? Então, identificar a sua situação atual, onde quer chegar e como atingir os seus objetivos. Para as pessoas que acreditam em Deus, é muito fácil a gente responder isso, né? Quem somos, para onde vamos, de onde viemos? Essas são perguntas básicas de todos os seres humanos. Então, quando eu digo para quem acredita em Deus, é porque para quem acredita em Deus, logo de cara, quando vê isso daí, já, né? Poxa, quem sou? Eu sou filho de Deus, para onde eu vou? Eu vou para o céu, de onde eu vim, né? Foi Deus que me criou. Agora, não, e é justamente sobre isso que eu quero dizer. Nós não estamos aqui falando sobre essa questão da criação, tá? E nem vamos falar sobre nada disso. Mas são essas perguntas que fazem com que a gente se conheça. Então, vamos esquecer essa outra parte e vamos focar em autoconhecimento, né? Por quê? Porque se eu não me conhecer, se eu não souber o que eu sou na essência, fica muito difícil eu evoluir para conseguir chegar nesse objetivo. Então, o primeiro passo é conhecimento, autoconhecimento. Porque parte da nossa infelicidade está ligada às nossas expectativas. Então, a gente, às vezes, cria expectativas muito grandes ou muito distantes da nossa realidade. Por isso que a gente precisa fracionar. Eu quero perder 50 quilos. Então, vamos fracionar. Na primeira semana, eu consigo perder meio quilo. Então, eu tenho que ter esta consciência de que eu não vou conseguir perder 50 quilos de uma vez. E, por isso, muita gente não emagrece, né? E isso acontece com a maioria das pessoas, porque nós somos seres humanos. A gente precisa se conhecer. Quando eu for montar esse plano, ele tem que se encaixar com você. Ele tem que aceitar quem você é. Não é impor um plano de negócios ou impor um planejamento estratégico que não se adequa a você, a sua personalidade, tá? Então, Fernanda, eu quero chegar no topo do Everest. Esse é o meu sonho. Olha, então vamos lá, vamos conversar e ver se você tem condições, você tem? Todo mundo tem condições de realizar os seus sonhos. Mas quais são as etapas, os sacrifícios que você vai ter que fazer para conseguir chegar lá? E qual é o tempo que a gente calcula que você consiga realizar esse sonho? De repente, quando eu coloco tudo isso, planifico, deixo claro isso, você vai falar, bom, esse sonho, então, vai ficar para outro dia ou nunca, porque eu vou partir para outro, porque isso daí eu não quero. E é muito comum isso acontecer. Olha, meu sonho é comprar uma casa, Fernanda, a casa que eu quero, ela está em tal bairro, ela custa X, e é isso que eu quero fazer. Aí a gente faz toda a continha, né, pega todo o valor que a pessoa ganha, o valor que a família ganha, qual é o gasto daquela família ou daquela pessoa, quanto que ela pode economizar, e a gente faz esse plano, né, de investimento, quanto que ela teria que investir para comprar esse imóvel dentro desse prazo que essa pessoa determina. E a gente verifica que, para ser dentro do prazo que essa pessoa quer, ela teria que ganhar mais do que ela ganha. Então, ela pode ajustar esse sonho de várias formas, ou ela coloca aí uma outra coisa para fazer, para trazer mais dinheiro, né? Então eu já trabalho fora e agora eu vou começar a produzir doces e vou vender esses doces porque eu preciso ganhar R$ 1.000 a mais para conseguir atingir essa meta. Ou então, ao invés de ser naquele bairro que ela quer, num bairro vizinho, mas que seja com uma casa num valor menor, porque assim ela consegue, dentro ainda daquele prazo, realizar o sonho dela, mas ela teve que modificar, trazer um pouco mais próximo da realidade dela. Agora, se eu gero uma expectativa para você, de que você consegue fazer aquilo dentro daquele prazo, e você vai passando o tempo e você não consegue, vai chegar uma hora que você vai ficar infeliz.
E até vai se sentir mal, porque você vai falar, eu sou incapaz, eu não sou, o fulano consegue, se que eu não consegue, eu não. Então, isso vai causar uma série de problemas internos para você, e que não vai ser bom, né? Então, a gente tem que ser muito realista. E aí a gente vive esperando pelo futuro, mas nem sempre a gente gosta dos resultados, porque aí tem uma outra parte que deixa a vida me levar, né? E aí a vida pode te levar para lugares que você não quer ir, tá? E existe essa questão de futuro, né? A gente não pode adivinhar o futuro. Infelizmente, seria muito legal. A gente, inclusive, hoje tem, além de cenários prospectivos, que é uma nova forma de fazer planejamento estratégico para as empresas, nova não, ela já existe há algum tempo, mas hoje com essa evolução, com a disrupção, com a velocidade com que as coisas mudam, com que a tecnologia tem entrado e provocado mudanças, a gente também tem que mudar a forma de planejar, a forma de realizar as nossas estratégias têm que ser diferentes, né? Tem que ser diferentes, tá? Então, existe futurologia também hoje já como uma espécie de método para conseguir fazer planejamento, mas eu não trato de futurologia aqui, tá? Eu trato só de métodos mesmo e de ferramentas que consigam auxiliar as pessoas a atingirem os seus objetivos. Então, a gente não pode adivinhar o futuro. Pô, mas vocês concordam comigo que a gente pode, pelo menos, tentar construir esse futuro da forma que eu quero? Não? Por que eu vou deixar a vida me levar, que tem tanta coisa boa que eu posso fazer, que eu posso conseguir dar uma forcinha para esse futuro, né? Então, esse desequilíbrio de ficar esperando, aí o futuro traz para a gente coisas que a gente não gostaria, e pode também acontecer, de eu estar fazendo tudo certinho, e vir aí uma pandemia e acabar com tudo aquilo, né? Existem possibilidades mil aí para nossos planos não darem certo, mas a gente tem que, pelo menos, tentar. Então, a gente vai, né, se tornando um ser humano insatisfeito, buscando novas oportunidades, mas a gente fica sempre buscando coisas e não concretizando, não realizando. Então, vamos detalhar, vamos gastar os nossos recursos e a nossa energia em coisas que realmente podem dar certo, tá? Mas fazer de uma forma que elas possam dar certo, não só sonhar e deixar os nossos sonhos irem embora. O Thomas Edison, quando ele, eu acredito que a maioria de vocês conheça, porque é muito falado aí, né? Da lâmpada. Então, assim, ele vai tentando, ele não desiste, ele erra a primeira, a segunda, as pessoas caçoam dele, acham que ele está buscando algo que jamais vai acontecer, e um dia ele conseguiu chegar e atingir o propósito dele. A gente também tem que parar de se preocupar com a opinião dos outros. Se a gente sabe que nós temos uma boa cabeça, e faz sentido aquilo que a gente está querendo alcançar, porque aquela ideia que nós tivemos pode ser realmente algo factível, mas tem pessoas ao nosso redor que não, além de não dar força para a gente, ainda querem fazer com que a gente desista, então a gente precisa se afastar dessas pessoas, tá? Porque você é 50% daquilo que as pessoas que estão à sua volta são. Então, tenta ficar próximo de pessoas que estão sempre acima, pessoas que estão querendo, que têm bons pensamentos, pessoas que estão mais conectadas com o que você é, para que você também possa se aproveitar, né, dessa boa energia dessa pessoa, tá? Tem algumas pessoas que chamam de energia e outras pessoas que dizem mesmo que é uma graça, né? E tem algumas pessoas que têm a graça para poder conseguir atingir também esses seus resultados. Bom, conhece-te a ti mesmo. Essa daqui é a nossa estrada. Então, planejamento estratégico é uma jornada. E como a gente tem que estruturar esse caminho, então a gente parte ele primeiro se conhecer,
E se conhecer significa também conhecer o que eu tenho de melhor e o que eu tenho de pior. Porque eu preciso fortalecer e focar naquilo que eu tenho de melhor, e aquilo que eu tenho de que não é legal, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar coisas que não exijam muito daquela parte que eu não tenho aquela habilidade, ou aquilo que é a minha fraqueza. Por exemplo, eu não trabalhei o meu emocional, então toda vez que alguém fala para mim um não, eu já fico toda desmotivada. Então, se você for trabalhar com vendas com isso, fica muito difícil. Ou você vai primeiro cuidar do seu emocional, para que você ouça um não e que aquilo te incentive, né? Ou então você não vai trabalhar com vendas, você trabalha na parte administrativa, enfim. Então, vamos procurar alguma coisa que esteja, que vá de encontro com as suas forças, com as suas qualidades, tá? Quando a gente fala de oportunidades e ameaças, é daquilo que você quer fazer. Então, quais são as oportunidades que eu tenho para que aquilo que eu quero fazer ela aconteça? Então, assim, eu tenho mais facilidade, né, para que aquilo aconteça, porque eu tenho que buscar essas oportunidades. Então, vamos pensar nessa viagem aí para você fazer essa escalada. Quais são as oportunidades que eu tenho para que isso efetivamente aconteça? Olha, na minha família tem pessoas que trabalham com turismo e eles sempre fazem turismo para aquela região, então eles conhecem aquela região, eles conseguem fazer para mim um valor mais em conta para que eu possa, né, gastar menos. Então, você vê, são oportunidades que você pode aproveitar, tá? E as ameaças, quais são as ameaças que aquilo envolve? Não ameaça física de vida, né? Mas dentro desse plano, o que pode ameaçar esse meu plano de dar certo? Bom, primeiro que eu tenho que juntar esse dinheiro para fazer essa viagem. Então, quais são as ameaças para juntar esse dinheiro? Quais são as ameaças de uma possível, dentro da época que eu posso fazer essa viagem, de haver um tempo muito ruim que não dá para subir esse monte. Então, percebe? Quando nós estamos fazendo um planejamento estratégico, a gente está analisando tudo isso. Antes da gente continuar, se pergunta, se você tem uma empresa, quantas vezes você fez esse tipo de análise antes de montar a empresa, ou mesmo durante esse período que você está com a empresa ativa? Quantas vezes você fez tudo isso antes de planejar alguma coisa? Até mesmo uma viagem, né, que você queria fazer, ou um curso. Então, é muito raro as pessoas agirem dessa forma. E quem faz isso se destaca e tem uma chance muito grande, corre o sério risco do seu sonho dar muito certo. Né? Essa aqui que é a nossa intenção aqui. Para percorrer esse caminho, a gente precisa entender o que é missão, porque a missão ela tem que percorrer esse caminho com a gente, e você só vai conseguir escrever a sua missão se você se conhecer. A visão de longo prazo, ela está aí entre missão e visão, a gente tem, né, essa voltinha aí, né, esse braço, cotovelo, porque a visão, eu costumo ajustar ela para a pessoa logo depois que ela faz o Conhece a Ti Mesmo, ou para a pessoa ou para a empresa. Por quê? Porque a visão é aquilo que é o alvo final, é onde eu quero chegar mesmo, é a pontinha do penhasco, tá? E aí, assim, algumas empresas, elas que fazem planejamento estratégico, elas costumam deixar a visão para depois, mas eu gosto que a pessoa já tenha essa visão antes, porque tudo que eu vou fazer no decorrer desse desenvolvimento de metas e da estratégia, eu preciso conhecer onde eu quero chegar, senão vai ficar difícil eu entender como que eu vou aplicar esses recursos, quais são os objetivos no meio. Depois a gente faz o quê? Ajusta. Então, eu faço a estratégia
e vou fazendo metas menores para poder atingir aquele sonho, tá? Depois é importante a gente fazer as revisões. Todo o planejamento estratégico, independente de ser para uma empresa, de ser pessoal, ele precisa que a gente faça essas revisões, tá? Porque muitas coisas podem mudar no meio do caminho. Eu posso perder meu emprego, a minha empresa pode ter um problema muito sério. Então, ao invés de desistir do plano, vamos readaptar o plano. Evite desistir dos seus objetivos por conta de contratempos, por conta de coisas que vão tentando fazer com que você desista. Vai existir muito mais forças contrárias, forças querendo mostrar para você que não é possível, do que forças dizendo para você, continua que vai dar certo, vai lá, levanta, entendeu? Então, faz parte de todo esse plano aí, a motivação. A motivação, você não se deixar bater por muito tempo, quando alguma coisa atrapalhar bastante, mesmo que você demore um mês para voltar, mas você volte, não abandonar o seu plano para sempre. Então, como eu disse lá no começo, planejamento estratégico, o planejamento, qualquer um que seja, começa com a jornada do conhecimento. Sócrates disse, né, conhece-te a ti mesmo, porque é o caminho que te permite ter acesso à verdade. E, então, se eu me conhecer e eu souber quem eu sou e quais são mesmo as minhas fraquezas, eu vou conseguir ter acesso a várias verdades. Não só a me entender e a entender, por exemplo, por que eu estou agindo de determinada forma, mesmo que aquilo não me agrade, né? E por que os meus planos não dão certo, tá bom? E ele fala isso que é legal, que é capaz de transformar no seu próprio ser de sujeito. Porque muitas vezes a gente vive a vida que os outros talvez gostariam que a gente vivesse, né? Então a gente faz aquilo, e eu não estou nem falando sobre nós ajudarmos as pessoas, nós somos pessoas que compreensivas, não, mas de ser aquilo que é só de aparência, não tem essência. Porque ou eu tenho essência, ou eu sou mentiroso, tá? Viver por aparência não vai te fazer ter sucesso e também não vai fazer você se sentir bem, verdadeiro e conseguir agradar verdadeiramente as pessoas, porque elas percebem, né? Que você não está sendo, o que você faz, o que você fala não combinam. E é por isso que muitas empresas não dão certo, porque a empresa carrega o DNA, o seu DNA, o DNA de quem está fazendo o negócio. Se você é uma pessoa desestruturada, se você não se conhece, se você não tem domínio, não tem controle sobre quem você, sobre suas atitudes, sobre o que você faz, como que você vai querer mostrar também para os seus colaboradores, para os seus fornecedores e para os seus clientes que a sua empresa pode ser confiável, tá? Você pode até ser um excelente engenheiro, um excelente arquiteto, um excelente advogado, um excelente profissional, mas se você não utilizar a outra parte que é necessária para você fazer com que a sua empresa funcione da melhor forma, que as pessoas que sigam, né, por esse caminho, que vejam, olha, eu tenho uma jornada grande a seguir. E quando eu tenho uma empresa, eu ainda tenho que fazer com que essas pessoas me sigam nessa jornada para atingir o meu objetivo. Então, as pessoas que estão ali na empresa, elas têm que comprar também o meu sonho. Não é só elas trabalharem porque elas têm que trabalhar, porque é obrigação delas. A empresa ela só vai crescer, ela só vai se desenvolver se todo mundo comprar a sua ideia, também querer te ajudar a realizar o seu sonho. E olha, pode contar que tem muita gente que está disposto a fazer isso, a ajudar você a conseguir realizar seu sonho. Então, a gente vai falar dessa visão, que é o que é o meu sonho, qual que é a minha visão. É isso que move a gente. Para pensar, se eu não tenho sonho nenhum, se eu não tenho vontade nenhuma, se eu não tenho um objetivo na vida, então, eu estou desmotivado,
né? E como é que eu vou conseguir fazer alguma coisa se eu nem tenho sonho, se eu nem tenho objetivo? Então, a maioria das pessoas que tem sucesso, ou que você pode olhar e dizer assim, poxa vida, aquela pessoa, olha o que ela conseguiu fazer. Mas ela teve um sonho, e aquele sonho teve também um propósito, tá? Então, olhe para você, como você se enxerga, como você se vê daqui a alguns anos, como você gostaria que você estivesse daqui a alguns anos, em que lugar que você gostaria de estar daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como é que você quer que a sua vida seja, mas veja em detalhes, imagine em detalhes tudo isso, detalhe tudo, porque são os detalhes que vão fazer a diferença, e você vai entender por quê. Tá? Então, a visão é como você enxerga você e sua empresa no futuro. É o que você espera e acredita que possa vir a ser, que possa acontecer. Aí a gente vai falar da missão. A missão ela é muito importante dentro de tudo isso e ela é muito colocada em segundo plano. Eu já vi muita empresa e muita gente escrever uma missão só para falar eu tenho uma missão. Melhor não fazer nada, porque você falar que você tem uma missão e você não tem missão nenhuma, nem compromisso com aquilo que você escreveu, isso não vai te ajudar a chegar em lugar nenhum, tá? E a gente falando da essência, é isso que faz a diferença. Então, a missão é a essência, é o que você é. E é o que vai fazer com que, durante todo esse trajeto, não faça com que você desista. Por quê? Se você é uma pessoa está sempre disposta a ajudar todo mundo, tá? E isso pode servir de distração no seu caminho, você sabe que algumas coisas vai ficar muito difícil você conseguir cumprir daquele trajeto que nós estamos traçando. Então, mas faz parte da sua essência. E você tem que ser realista com você mesmo. Não adianta você falar, não, mas eu, a partir de agora eu não vou mais ajudar ninguém. Não, mas faz parte de você, entendeu? Então, não adianta você querer ser diferente da sua essência. Você tem que fazer com que seu plano se encaixe dentro da sua essência. Então, eles têm que combinar, tá? Então, porque se você esquecer quem você é, aí os outros vão te transformar no que eles querem que você seja. Então, você talvez chegue aí a algum lugar, sim, mas não no lugar onde você gostaria de estar, tá? E sim em algum lugar que uma outra pessoa falou e que você acha que aquilo pode ser bom e você foi na onda dela, né? Mas você tem que olhar para você na hora que você estiver trilhando essa jornada. Então, nós temos lá, visão, é a descrição daquilo que eu almejo alcançar. Em seguida, a missão é a declaração da essência que não se pode perder no meio do caminho. Senão você prometeu para alguém que você é leal, que você quer ser, no futuro, uma pessoa que ajuda todo mundo, tá? Você está disposto a ajudar todo mundo até um determinado ponto, por exemplo. E durante esse trajeto, você se mostra uma pessoa hiper egoísta. Você sabe que aquelas pessoas que são seus clientes, ou que são quem está ajudando você a chegar a atingir esse sonho, vai falar, essa pessoa é mentirosa. Olha lá, ela disse ali da missão dela que ela é isso, mas ela não é. Então, ninguém consegue segurar uma máscara por muito tempo. Propósito é o porquê do meu sonho. Agora que a gente chega ali já no núcleo, né? Porque a gente vai se perdendo, é tanta coisa. Olha, é um planejamento, aí eu tenho que ter a visão, aí eu tenho que colocar a missão. E aí agora está falando de propósito, aí depois tem tarefa. Tudo isso tem importância. Não adianta você começar a fazer, visão, missão, eu coloquei lá os meus valores, mas, eu vou pular essa parte do propósito aqui, dessa parte da tática, porque eu quero ir direto já para os finalmente. Não vai funcionar, tá? Porque é o propósito, é o porquê desse sonho. Ninguém sonha ir para o pico daquela montanha que eu mostrei lá no começo, só para chegar lá. Só assim, de falar assim, eu pico ali.
Tem que ter um propósito. O propósito é eu me colocar à prova, eu provar que eu posso fazer isso. O propósito é eu ver aquela paisagem, então tem que ter um propósito. Então, é nessa parte que as pessoas se confundem. Por que que eu quero criar uma empresa de educação, uma escola, né? Eu quero montar uma escola. Por que que, então? Meu sonho é montar uma escola. Agora, por que que você quer montar essa escola? Tem que ter um propósito. E é aí que a gente vai descobrir quais são as nossas tarefas, tá? Quais são os nossos objetivos. Porque senão pode acontecer o seguinte: se eu não tenho propósito, eu monto essa escola, mas aí, quando eu terminar de montar, não vai me trazer nenhuma alegria, porque não tinha propósito nenhum. Montar por montar, criar por criar, não faz sentido. E o ser humano, ele precisa que as coisas façam sentido para que ele possa continuar o trajeto, ou para que efetivamente ele tenha satisfação em fazer algo, tá? Tarefas e táticas é o que eu preciso fazer para atingir esses objetivos que foram traçados, as metas a serem alcançadas. Vocês vão entender melhor aqui. Então, vamos lá. Olha, a estratégia é como os caminhos, tá? Como eu vou empregar os meus recursos, que são os meios, para atingir os meus objetivos, que são os alvos. Então, veja, olha, o como, o meio e o objetivo, o caminho, o recurso e o alvo. Quando a gente for montar esse planejamento estratégico, isso tem que estar muito claro na nossa cabeça, porque aí sim eu consigo destrinchar essa jornada toda, tá? Então, o que vai ajudar você a realizar o seu sonho? É a estratégia. Então, nós falamos de planejamento, que é fazer com que algo tenha uma ordem, uma sequência, tá? Agora, a estratégia é como eu vou conseguir fazer isso. Então, eu vou ter que usar quais são os caminhos, como eu vou fazer, quais são os recursos, o que que eu tenho, quanto de dinheiro, quanto de network. Então, o recurso ele pode ser várias coisas, quanto de conhecimento eu tenho a respeito daquele assunto, porque eu necessariamente não preciso contratar alguém para fazer, eu posso eu mesmo fazer. E os alvos, porque são pequenos alvos. Então, nessa jornada aí lá para esse cume, né, do Monte Everest, por exemplo, eu vou fazer com escala, quem que eu vou ter que contratar de pessoas, o que que eu vou ter que comprar. Então, caminho, né? Como eu vou fazer? Eu vou determinar tudo. Aí, detalhe, eu não quero ir para o Everest e vou ficar alojado em qualquer lugar lá, não. Eu tenho que estar num lugar adequado, de segurança, tenho que comprar um bom equipamento, uma boa barraca, tenho que comprar os equipamentos que são necessários. Então, como eu vou fazer? Quem eu vou contratar para me levar até lá? Vai ter um guia? Eu vou com um grupo? Como? Tudo é como, né? Então, começa desde você saber qual é o trajeto que você vai fazer para chegar até lá, e todas as pessoas que vão estar envolvidas, profissionais, para que eu possa entender quanto de recurso eu vou ter que empregar. E aí depois são esses alvos, né, que a gente vai colocando aí no meio desse caminho. Aqui, esse é o caminho. Então, primeiro, definir o alvo. Qual é o meu sonho? Alvo, sonho, que é a visão, quando a gente fala de visão dentro de um planejamento, o alvo, é o sonho. É diferente das metas, tá? Então, até assim, eu fiz uma diferenciação do alvo mesmo como alvo e das metas como essas bandeirinhas. Porque o que causa muita confusão durante o planejamento, para quem está fazendo a primeira vez, é essa separação. O que que é alvo? O que que é meta? Como que eu faço, desenvolvo cada uma dessas metas? Por que que eu tenho várias metas no meio do caminho? Porque eu não tenho uma meta só, tá? Entender esse propósito.
Porque se eu não souber qual é o propósito, por que que eu quero ir lá no Everest, por que que eu quero ir naquele topo, por que que eu quero abrir uma escola, se eu não souber o porquê, não tem significado, você também não tem motivação. Depois, estabelecer as tarefas para atingir os objetivos, tá? Que são essas metas fracionadas. Então, vamos lá. Para eu contratar esse guia, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que, olha, então são tarefas que você está estabelecendo para conseguir atingir a meta que é contratar o guia. Eu vou ter que procurar no Google, eu vou pesquisar com pessoas que já foram para lá e que utilizaram aquele guia, eu vou verificar se é melhor eu utilizar um guia de grupo ou um guia individual, e eu começo a detalhar essa minha meta, né, essa minha tarefa, de acordo com cada etapa da minha jornada. Agora, assim, então, tá bom, eu já vi o guia. Mas antes eu fui ver a agência que vai me levar para lá. Eu vou de agência? Não, eu vou sozinho, vou meter as caras e vou sozinho. Qual é o hotel que eu vou ficar? Então, tudo isso são pequenas tarefas, pequenos objetivos que você precisa estabelecer, quantificar para que você saiba para você chegue lá. Então, a meta A, eu vou ter que usar quanto de recurso para ela. E a meta, ela precisa ser específica, ela precisa... Depois a gente fala num outro momento sobre a meta, como que a gente tem que criar a meta, né? Para que ela seja realmente uma meta. Então, ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, tá? Ela tem que ter um prazo definido também. Então, se eu não tiver tudo isso dentro de uma meta, você vai ficar patinando, ou então a sua meta, o seu objetivo, não vai ter um bom resultado. Até porque você precisa conhecer os recursos disponíveis e o quanto você vai ter que colocar dentro daquela meta. E, olha só, eu não fiz da maneira como tinha que ser feito, e na hora que eu contratei o guia, eu não tinha ainda contratado o local para eu ficar. Quando eu fui contratar o local para eu ficar, eu percebi que eu já não tinha mais para aquela data que eu contratei o guia, tá? Então, percebe que tudo tem que ser estruturado, tem que ter também um prazo, porque se eu ultrapassar aquele prazo que eu tenho, eu posso perder ou uma ou outra oportunidade, ou eu já não ter mais aquele período com guia, porque já vai estar com tudo tomado, ou eu não vou conseguir o local para eu me hospedar, tá? Então, tudo precisa ter prazo, tudo precisa estar conectado, tudo precisa estar bem organizado. Aí, conhecer o recurso disponível é uma coisa, a outra coisa é organizar e decidir como é que vai ser aplicado esse recurso. Então, perfeito, olha, eu vou gastar 50 mil reais para chegar no topo do Everest. Eu tenho uma poupança de 25 mil. Os outros, eu tenho mais 10 disponível no cartão de crédito que eu posso comprometer X por mês. O restante, eu vou ter que fazer alguma coisa aí, porque eu não tenho esse dinheiro. Mas eu também não posso comprometer mais do que a minha renda para realizar esse sonho. Quanto tempo eu vou precisar para guardar mais o restante para poder chegar nisso? Ou eu tenho um bem que eu vou vender para atingir esse sonho? Então, percebe? Eu tenho que saber quanto, tenho que saber como organizar ou como eu vou utilizar esse recurso. Quantas empresas fazem isso? Eu tenho várias empresas que não sabem nem o quanto tem de dinheiro para pagar no final da semana as contas, porque não tem um caixa, né? Eu não sei quanto que eu tenho para pagar amanhã de fornecedores, na quarta, na quinta, na sexta, eu não sei quanto tem para entrar amanhã, na quarta, na quinta e na sexta. Então, eu não sei se o que eu tenho em caixa, mais o que eu tenho para pagar, mais o que eu tenho para receber, se vai estar legal. A outra coisa que as empresas não têm, um demonstrativo de resultado de exercício, que é isso que vai trazer o conhecimento se a empresa tem lucro ou não. A maioria das empresas trabalham no giro,
E quando cai o faturamento, é que as pessoas percebem que elas não estavam tendo lucro, aí começam a ter problemas. Se você sabe quantificar o seu produto ou o seu serviço, se você tem conhecimento de qual é o compromisso do seu lucro bruto com relação às suas despesas operacionais, você tem tudo isso na mão, você não tem que ter medo, porque está tudo na sua mão. Você tem todas as informações. Informação é poder. O que hoje vale Facebook, o que vale um Google, o que vale todas essas empresas da grande mídia aí, é o volume de informações que ela tem. Quanto mais informação você tem, mais poder você tem. Porque você vai saber decidir, tomar essas decisões. Eu acho que eu já acabei aqui, eu só vou finalizar para eu tirar aqui da tela da apresentação para vocês me verem e eu conseguir ver quais são as perguntas também. Então, olha, gente, planejar o dia, planejar a semana, planejar o mês, planejar o ano. Se você falar assim, eu vou começar a fazer isso e eu vou me esforçar para que isso não se perca no meio do caminho. É muito importante que você entenda que muitas vezes não dá para ser feito naquele dia e naquele momento que você se planejou. Mas não desista porque passou uma semana. Retome na semana seguinte. O método muda e as ferramentas mudam, mas o objetivo é sempre o mesmo. Tem que focar nossa energia, nossa atenção, para que nossa ação nos leve na direção que a gente deseja. Então, aquele café, que eu falo assim, eu mereço esse café. Se ele for uma distração para você não comprar sua casa, ou seu carro, ou você investir na sua empresa, pensa assim, eu mereço aquela casa, eu mereço aquela empresa, eu mereço essa viagem. Então, quando você olhar para o seu café e você olhar para sua empresa, você olhar para a sua viagem, você olhar para a sua casa, aquele café que você tanto ama, ele vai ser importante, mas ele já não vai ser tão importante assim. O processo de planejamento estratégico é basicamente isso. Então, né, essa sequência de rituais aí que são executados por uma empresa ou pessoa para focar a sua atenção. Quando você começar a fazer seu planejamento estratégico, começar a ver aquelas metas já quantificadas e o prazo que você vai demorar para conseguir realizar aquele sonho, e você falar, puxa vida, isso é possível. Nossa, tudo muda na sua vida. Tudo muda, tudo fica diferente.